Minha filha usou minha aposentadoria para viajar. Quando ela abriu a geladeira, ela gritou. Digo isso, e ainda sinto o sopro do perfume dela no corredor. Uma nota floral que ficou presa ao tapete como se quisesse lembrar onde passou. Foi esse cheiro que me despertou naquela manhã. Um rastro, uma assinatura invisível de alguém que havia levado mais do que mala. A porta bateu. O carro roncou e eu fiquei olhando a alça da bolsa sobre a cadeira, sabendo que aquela ausência não era apenas vaga. Era conta a pagar. Minha casa sempre foi meio museu, meio armazém de memórias. Os dias se passaram medidos em xícaras de chá, costuras remendadas e o TS-TEC do relógio sobre a lareira. Guardei as coisas dos meus pais porque não tinha coração para me desfazer delas. Guardava também como se guardasse promessas menos colheres de prata que mamãe usara nos natais. Um broche de rubi que veio de uma tia distante. Porcelanas que eu só tirava para visitas especiais. Coisas que pareciam inúteis para quem não via o valor do tempo nelas. Vivendo assim, minha aposentadoria era o meu ar. Não falava disso na praça. Ninguém precisava saber quantos passeios eu cortava para pagar o remédio do mês. Eu simplesmente me contentava com o mínimo e me sentia feliz com um pouco. Não estou me fazendo de santa. Menos havia orgulho ali. Mas quando o pouco começa a evaporar nas mãos de quem jurou proteger você, o orgulho vira pedra no peito. Aquela tarde começou com pequenos sinais de traição. O silêncio na cozinha, onde sempre havia 2 cadeiras, a geladeira, ao abrir, devolvendo apenas um vidro de geleia e um pote de grites com 2 grãos perdidos no fundo. Olhei para a prateleira como se pudesse enxergar através dela. Foi então que senti que algo estava errado de verdade. Não era apenas fome, era a sensação de que alguém havia estimado quanto valia o meu silêncio, e resolvido sacar do cofre. Procurei no quarto dela, porque o silêncio da casa gritava perguntas. Abri gavetas, que antes eu evitava por educadeza. Revirei roupas que cheiravam a verão e a protetor solar. No guarda-roupa, entre camisas que eu mesma costurei quando ela era pequena e uma pilha de panos de prato, encontrei o envelope plastificado. Dentro, um itinerário impresso e confirmações de reserva menos Miami, hotéis com nomes que eu não conhecia, voos com conexões luxuosas, tudo datado para a última quinzena. E havia números, muitos números. Somando, era mais do que eu ganho em 6 meses, mais de um ano, se eu fosse rigorosa. A cifra me atingiu como se alguém tivesse batido a porta com força. Não pela vaidade do dinheiro, que sempre me pareceu uma coisa suja para discutir na mesa, mas pelas escolhas que ele representava. Cada centavo retirado do meu sustento tinha ido para bronzeado, para barulho de risos em praias e para coquetéis que eu jamais provarei. Sentei no chão do quarto com as pernas esticadas e senti o mundo virar um pouco de cada lado. Se isso tocar você de alguma forma, conta nos comentários. Não é só a história de uma idosa traída, é a história de limites invadidos. Fui contabilizando meticulosamente, como quem lê um mapa para encontrar a saída de um labirinto. Havia comprovantes de pagamento, e-mails confirmando transações e até uma mensagem que dizia: sem cerimônia, saudades. Vó, não se preocupe. Resolvi tudo. Resolvi tudo. A frase ficou presa como um espinho. A pior parte é entender que não foi impulso, foi medida. Planejaram. E no plano havia uma mão amiga ou conivente em algum lugar. E isso queimou mais que a perda. Não quis ir à polícia naquele dia. Não era apenas sobre provar quem tinha feito. Sabia que relatar poderia virar espetáculo, e eu não queria que minha incompetência financeira fosse exibida em letras grandes, mas precisava agir. Precisava de algo que me devolvesse dignidade, longe do teatro, com as pernas bem firmes no chão. Lembrei de um anúncio no jornal que eu sempre passava sem ler. Antiguidades avaliadas menos comprador sério durante anos. Aquela linha me fez sorrir com saudade. Naquela noite, peguei a caixa de colheres de prata que minha avó me deu. Limpei uma por uma e fiz um inventário. Na mesa, cada peça reluzia leve, como se também estivessem surpresas de serem lembradas. A primeira coisa que vendi não foi o quadro de família,
nem as mesas de carvalho, menos comecei pelas colheres. Era algo simbólico. Pequenas coisas que se alimentaram em muitos natais e agora poderiam me devolver um jantar decente, sem perguntas. A Liechtenstein veio em uma manhã cinzenta, com luvas brancas e uma maleta marrom. Era do tipo que você imagina em lojas de antiguidades. Fala lenta, um ar de quem passou a vida enternecendo por objetos. Olhei para ele e não vi alguém para me apiedar. Vi um comprador que deveria me pagar pelo valor real, não pela pena. Ele examinou as colheres com uma lupa e, ao levantar uma das peças, uma nota de R$ 20 deslizou debaixo de uma delas. Parecia que alguém, antes de mim, havia escondido bilhetes como recados. Alistester fez anotações, perguntou de onde vinham e por que eu as estava vendendo. Respondi sem cerimônia. Minha filha usou meu cartão e foi passear. Preciso pagar as contas. Ele não fez pergunta moralizadora. Só assumiu a roupagem do negociador. Fez uma proposta justa, não a máxima que eu poderia arrancar com lágrimas, mas suficiente para encher a geladeira por algumas semanas sem constrangimento. Fechamos o negócio com uma folha impressa, meu nome, descrições das peças e a quantia recebida. Assinei em cartório mais tarde, porque aprendi que documentos são a blindagem dos dias difíceis. Não digo que sou perita em direito. Digo que aprendi a reconhecer selo notarial como sinal de que aquilo ali não poderia ser contestado por um simples. Ela é senil. Era uma venda formal, com recibo e tudo o que precisava para transformar o passado em moeda honesta. Na saída, a Liechtenstein tocou de leve o broche, que eu ainda não iria vender. Um broche com um rubi pequeno, que minha avó usara no lenço. Ele sorriu de maneira que misturava desejo e respeito. Pense com carinho, disse. Guardei o broche na gaveta. A primeira venda não era só para comprar comida. Era um ato de ensaio. Se a vida nos obriga a escolher entre viver e preservar a tal da história, eu preferi viver. A história, se precisasse, estaria em outro plano. Os dias seguintes foram de uma estranha coreografia, ida ao antiquário, negociações em que eu ensinava ao homem de luvas o valor do meu próprio passado, papéis assinados, reconhecimento em cartório, vendi o broche por um preço que me surpreendeu, e com isso comprei uma caixa de pêssegos em calda, um pote de caviar pequeno, um absurdo que coloquei na prateleira da geladeira, como um troféu íntimo, e uma garrafa de champanhe que me deixava um pouco envergonhada de tanto luxo. Não queria ostentação. Queria experimentar algumas coisas pelo gosto de tê-las. Tive meu primeiro almoço de rainha, desde que as crianças nasceram. Pão quente, fatias generosas de queijo, pêssego perfumado, uma colherada minúscula de caviar e o som da taça quando a champanhe foi servida. Abri a geladeira com cuidado, como quem abre um cofre, e senti que cada objeto ali era um pequeno monumento à minha decisão. Notem, não foi uma farra. Não contei as notas aos risos. Havia cálculo por trás de cada compra, era recuperação. Eu escolhia o que me dava alegria sem precisar justificar. E a geladeira, que antes tinha sido o retrato do que me faltava, virou repentinamente uma promessa de cuidado. Quando fechei a porta, tive a sensação de que estava selando mais do que alimentos. Selava um novo acordo comigo mesma. No meio dessa reorganização, Miss Theodosia apareceu. Ela tem 90 anos e fala como quem sabe o ponto exato entre o pudor e a fofoca. Vizinhança velha é rede de cuidado e alarme, e Theodosia é estação de rádio. Bateu à minha porta com um bolo de cenoura e ares de quem tinha percebido algo. Ela sempre percebe. Sentei à mesa e servi um pouco do meu novo xarope de pêssego. Olhou para a mesa arrumada, para a toalha que eu tirei do armário, e passou a mão no broche, sem perguntar se era meu. Você merece, disse ela, assertiva como uma sentença. Isso pesou. A condenação silenciosa de Theodosia era aprovação, mas havia um buraco que eu não conseguia fechar. Algo me dizia que aquilo não iria ficar só no circuito do dinheiro usado. Procurei mais, vasculhei gavetas, arquivos, contas, havia mensagens, lembretes, e-mails, com códigos. E
Um folder que parecia ter sido colocado estrategicamente embaixo de outros papéis. A cópia de uma procuração com o nome dela como procuradora e um panfleto de uma instituição de cuidados, com imagens de quartos, com cortinas claras e rotinas bem orquestradas. A procuração estava assinada a menos, e a assinatura era parecida com a minha, mas não tinha sido feita por mim. Pelo menos é o que pensei naquele primeiro olhar. Havia carimbo de cartório, nomes e datas. O coração bateu lento, como se soubesse que aquela descoberta mudaria tudo. Não entendi bem, até então, como ela pensou que poderia me convencer do que quer que fosse. Talvez achasse que eu era frágil, que a idade limitaria minha reação. Talvez contasse com o costume em que muitas famílias decidem por nós sem perguntar. Mas havia outra coisa ali que me preocupou. O folder trazia detalhes sobre venda de bens em caso de internamento. Havia uma linguagem técnica que me deixou enjoada. Era um plano completo, com etapas e formulários. E aquilo não era apenas ambição, era cálculo frio. Respirei fundo, guardei a procuração de volta no envelope, como quem devolve um golpe a quem tentou aplicá-lo. Precisei, naquele momento, de varrer a casa com a calma que um juiz exige. Não ia me deixar ser trancada numa cela de bemicompertantismo. Decidi que haveria preparação. A mudança de fechadura veio logo depois, não com violência, mas com a mesma rotina formal que usei nas vendas, contratando um profissional, pagando em dinheiro limpo, recebendo nota fiscal. Se ela tivesse a chave, eu não poderia mais dormir tranquila. A minha casa precisava ter portas apenas para mim. Enquanto isso, as pequenas vendas continuavam. Levei uma bandeja de prata antiga ao antiquário e peguei um pouco mais de dinheiro do que esperava. Cada objeto que deixava a casa era uma dor e um alívio. Doía porque eram peças do que eu chamo de a minha história. Aliviava porque cada nota correspondia a comida, a um remédio, a unhas pintadas que me faziam sentir inteira. Não vendi o que precisava para provar nada a ninguém. Vendia para reencontrar a mim mesma. Enquanto isso, ela curtia praias e restaurantes. Recebia mensagens com filtros dourados e frases que pareciam tiradas de um folheto de viagem. Em uma delas, li: "Obrigada, mãe. Vou ligar amanhã." Não ligou. As ligações seguintes foram esparsas, cheias de sorrisos gravados e histórias que não me incluíam. Havia sempre um: "Quando eu voltar, conversamos manhoso." Voltei a contabilizar e as contas não batiam. O tempo que eu esperava que ela gastasse em arrependimento foi investido em selfies, com vista para o mar. Então veio o dia em que o telefone tocou e a voz dela, ao fundo, veio com pressa e barulho de piscina. "Vó, olha só, estou ótima. Não se preocupe. Vou arrumar tudo quando voltar." Havia insolência no "quando voltar", como se eu fosse um quadro de avisos que precisava ser pendurado com instruções. Foi nesse detalhe que decidi que não ia esperar. Se ela pensava que eu era um móvel para arrumar, eu prometi a mim mesma que iria me mover. As vendas foram acontecendo de forma calculada. Cada item escolhido para partir era pensado. Podia ser substituído por memória, podia ser recuperado em foto, podia ser lembrado sem ocupação no armário. Mas havia peças que não saíram, menos o retrato do meu pai. A caixa de receitas manuscritas, porque algumas coisas são território sagrado. Vendendo o supérfluo, compreendi que há uma linha entre perdas que nos empobrecem só materialmente e perdas que nos deserdam da vida. Não permiti que cortassem minha história inteira. Recortei apenas o que permitia reconstrução. Num fim de tarde, enquanto fechava mais um recibo em minha pasta, ouvi o som do carro da vizinha. Miss Theodosia vinha com a filha, trazendo palavras de cuidado e um pacote de bolinhos. Ela sentou-se e coçou as mãos, observando a mesa posta com os pequenos luxos que eu me permitira. Havia uma energia de cumplicidade entre nós. Não julgava, nem era julgada. Era compartilhamento de vidas que se unem quando uma tempestade aparece. Porém, a sensação de que havia algo maior em curso não me largava. A procuração no envelope não era casual. A disposição das reservas, as mensagens envernizadas,
Tudo indicava que haviam pensado cada passo para me tirar o que achavam que me cabia. E não era só dinheiro, era a ideia de que alguém poderia decidir onde eu viveria, como eu viveria e com que autonomia. A raiva vinha com a mesma calma de quem prepara um chá. Não era furor cego, era estratégia. Eu poderia devolver a gentileza com gestos nobres, mas precisava de provas. Alcester foi uma peça fundamental nisso. Ele não usou de condescendência. Em uma das visitas, ao ver uma caixa de porcelana antiga, falou com respeito do meu modo de arrumar as coisas. Sabe, senhora, as coleções revelam a alma de quem as guardou. Eu sorri, meio envergonhada, de que alguém reconhecesse ali trama e força ao mesmo tempo. Negociamos por telefone, por mensagem e selamos com papel. Cada contrato foi guardado em pastas separadas, com cópia reconhecida. Não fiz nada às escondidas. Fiz tudo com a clareza de quem quer que, se o mundo perguntar depois, haja registro do meu movimento. Quando enchi a geladeira pela primeira vez, após as vendas, fiz questão de dispor tudo como se fosse uma festa. Coloquei o caviar no lugar de destaque, como quem pendura medalha, e as latas de pêssego com seu brilho ao alcance da mão. Abri a champanhe sozinha, porque queria ver borbulhas subindo sem plateia, e sorri. Era um sorriso de recuperação. Fechei a porta da geladeira e imaginei a cara dela quando abrisse e encontrasse aquilo. Pensei no choque que seria ver que a imagem que havia plantado, da mãe faminta e frágil, era uma mentira construída para facilitar o roubo. Mas havia ainda a cópia da procuração. Na noite em que a encontrei, sentei-me à mesa e abri-a novamente. Lendo com calma, percebi cláusulas que permitiriam a transferência de bens, autorização para decisões médicas e administrativas e, em letras pequenas, uma autorização para a venda de patrimônio em caso de incapacidade declarada. A palavra declarada funcionava como uma balança pronta para tombar contra mim. Quem declararia? Que avaliação teria peso? E, principalmente, de que forma essa declaração seria fabricada? A dúvida é uma coisa traiçoeira, corrói de dentro. Eu poderia ter gritado, ido até a delegacia, chamado um advogado ansioso por ação, feito um escarcéu, mas a minha experiência me ensinou que gestos amplos nem sempre resolvem o que se sustenta no segredo. Melhor era agir com firmeza, com documentos e testemunhas. Melhor era preparar o terreno. Se ela pretendia apresentar uma face de cuidadora benevolente, eu apresentaria contratos, notas, testemunhas e a lógica do meu próprio raciocínio. Eu, plena, vendendo no meu nome. Tive que aprender a transformar humilhação em estratégia. E isso doeu. Vender aquilo que me lembrava. Minha mãe me custou. Cada peça que saía da casa vinha com um corte brusco no peito. Mas também foi libertador sentir que, pela primeira vez em muito tempo, eu não esperava permissão para me sustentar. Eu não pedi, eu comprei meu respeito de volta com um preço justo que aceitei por cada peça que confiava ao outro. No fim daquela semana, com a geladeira cheia e o envelope com a procuração escondido no fundo da gaveta, sentei-me na varanda com uma xícara de chá. O vento trazia o cheiro de grama cortada, e por um momento a casa parecia apenas minha. Pensei nas coisas que perdi na vida, menos amores que se foram, sonhos vendidos em festas de família menos, e percebi que havia um fio que conectava tudo. A capacidade de decidir. Eu fora privada disso, por anos, por costumes, por gentilezas mal colocadas. E agora, com papéis e recibos, eu estava retomando o direito de dizer não. Mas a história não acabou aí. A procuração, o folder, as confirmações de reserva no envelope plastificado. Tudo aquilo formava um mapa, cujo final eu ainda não tinha lido. Havia ainda decisões a tomar, pessoas a convocar e uma conversa que eu não poderia evitar. Segurei o envelope, senti o papel entre os dedos e soube que o próximo passo exigiria irmandade. Miss Theodosia, Alcester, talvez alguém mais que pudesse testemunhar a verdade. Não queria fazer espetáculo, queria segurança. Levantai-me, desliguei a luz da cozinha e trancarei a porta com a nova chave.
O som do trinco, simples e claro, deu-me a sensação de um juramento. Não mais portas abertas para quem vê em mim um caminho fácil. Ao colocar o envelope na pasta onde guardo os contratos, senti que algo na casa respirou aliviado também. Ainda não sei como ela reagirá quando voltar. Ainda não sei se terá coragem de abrir a geladeira e gritar, como prometido no começo dessa história. O que sei é que as coisas que eu mais queria, menos autonomia, dignidade, um prato quente na mesa, sem dever satisfações, voltavam a pertencer-me. E sei também que a verdade tem a paciência de quem sabe que quando vem com provas, não precisa gritar. Por enquanto, eu decidi, continuo vendendo o que é preciso, continuo documentando, continuo vivendo, e quando abrir aquele envelope mais uma vez, vou com a calma de quem tem convicção. A próxima visita de Quintessa pode ser um choque, um choro, um pedido de desculpas ou uma afronta. Pode vir com argumentos e lágrimas fabricadas. Pode vir cheia de registros do mundo ao redor. Mas eu não serei mais o cenário fácil. Tenho papéis, testemunhas e, sobretudo, a lembrança do gosto do pêssego na boca, que me lembra o sabor da liberdade. Sentei-me na poltrona, com um envelope aberto sobre os joelhos, e deixei a noite cair. A cidade foi apagando as luzes e os ruídos foram baixando até que tudo ficou em suspenso. Segurei a xícara de chá quente e esperei. O resto do plano ainda precisava ser pensado. Havia cartas a escrever, não de rancor, mas de aviso. Haveria quem ouviria minha versão antes de acreditar em outra, e acima de tudo, havia a certeza de que, se ela achava que eu me intimidaria, não me conhecia. E se tem uma coisa que eu aprendi naquela noite em que tranquei a porta com a nova chave, foi que a espera pode ser uma arma tão precisa quanto a denúncia. Não por ódio. Não sei usar ódio de maneira útil menos, mas porque a paciência me permitiu alinhar provas, estabelecer testemunhas e organizar o que eu precisava mostrar quando ela voltasse com o sol ainda agarrado no bronzeado. Lembrei-me de pequenos detalhes. O barbeador elétrico esquecido no banheiro, a toalha que não foi recolhida, a sombra da mala no hall. Todos esses sinais me deram a medida do tempo que eu teria para preparar o encontro que não desejava, mas que não poderia evitar. Sentei-me à mesa e escrevi uma lista, como quem compõe um inventário de batalha, contatos, contratos, testemunhas. Alice Tester tinha a cabeça de quem conhece valores reais. Menos marquei com ele uma hora para que viesse ao meu lado, não como advogado, mas como comprador que assinara por aquilo tudo. Miss Theodosia, por óbvio, aceitou ser testemunha antes que eu terminasse de lhe explicar. Ela gostou da ideia de participar de uma cena em que a velha vizinha provasse que não era incauta. Planejei tudo com a calma de quem se prepara para uma peça de teatro. Não queria gritos descontrolados, nem lágrimas que confundissem a veracidade dos fatos. Eu queria que a verdade se impusesse com a mesma naturalidade com que coloco o bule no fogão. Quando fiz a lista dos papéis que teria sobre a mesa naquele dia, incluiu-se a folha impressa da primeira venda, a cópia do recibo assinada pelo antiquário, as cópias reconhecidas em cartório das transações, as mensagens da filha com a confirmação das reservas e menos como se fosse um trunfo, uma carta simples, datada e carimbada, de Alice Tester, atestando que eu assinara os contratos pessoalmente e que fizera as negociações com lucidez e confiança. Havia algo de reconfortante em juntar papéis. Papéis conservam um ritmo lógico que os humanos às vezes perdem quando tentam enveredar pelo sentimento. E eu não queria que o sentimento me traísse. Queria que a lucidez durasse até a hora em que ela abrisse a porta. A manhã em que ouvi o motor do carro e o cheiro de protetor solar no corredor foi tão banal que quase não reagi. O som das portas, o arrastar de mala, o riso solto que vinha em ondas através da parede. Ela entrou como se nunca tivesse saído de casa para tomar um copo d'água, com os olhos ainda salientes do sol, e com aquele ar de quem volta com histórias prontas para serem narradas em voz alta. Havia no rosto dela um brilho que antes eu conhecia como alegria, mas que agora me parecia uma insolência bem polida. Quintessa,
não se apresentou com desculpas. Apareceu com uma exigência, chegou à cozinha e, por um segundo, o movimento dela foi o do costume. Mãos vasculhando os armários, o ranger da geladeira sendo empurrada. Mas quando puxou a porta e se deparou com prateleiras cheias e um potinho de caviar no canto, o riso morreu. O riso foi substituído por um som agudo, quase um uivo. Era o grito que eu sonhara como vingança, e que em corpo soou pequeno demais para a fúria que o originou. Ela ficou parada, com a mão apertando a alça da geladeira, e me olhou como quem vê o impossível. Havia de estar vazia. Eu precisava que estivesse vazia, disse ela, a voz saindo como promoção de um teatro barato. Você vendeu tudo? Você me traiu? A minha resposta foi tão simples quanto abrir uma gaveta. Fiz sinal para que viesse até a mesa. Coloquei os papéis na frente dela, como quem distribui cartas que não podem ser recusadas. Assinei. Em cartório, recebi. Comprei o que quis comprar. Não te devo explicação por isso. Ela puxou do bolso o envelope que eu reconheci de cara. Papel de viagem, a cor que usara para guardar os flyers e promessas. Você não pode vender a casa, mãe. Você está doente. Eu vou ligar para os meus. Isso vai... Vai o quê? Eu interrompi. Vai você pedir que me deem a chave da minha vida de volta. Ainda não. Primeiro explique aonde foi o cartão da minha aposentadoria. Quintessa, me diga veracidade do que fez. Me diga como justificou o seu passeio com o que era para eu pagar remédio e luz. Ela regalou os olhos, e nesse gesto percebi que a lua de contato com o mundo havia sido refeita por um telefone distante. Você nunca me entendeu. Eu só quis o melhor para nós. Você nem percebe que não cabe mais no mundo do século XXI. A defesa vinha ensaiada. Era um mesmo tom paternalista que muitas vezes me fez sentir menor. Ela mesma se colocava como protetora do que dizia ser incapacidade. Mas eu já não era a mesma, que escutou isso calada por anos. A minha experiência me deu uma paciência de pedra. Respirei fundo e chamei Miss Theodosia. Ela entrou com o passo lento e os olhos vivos, e não trouxe bolo vazio. Trouxe testemunho. Eu vi a senhora abrir a geladeira e puru caviar. Disse, com um natural desdém que só as vizinhas mais velhas possuem. E também ouvi a senhora conversar com a Lichester. A senhora estava lúcida. Foi a hora em que a Lister entrou pela porta, com sua pasta, marrom e o ligeiro cheiro de couro antigo. Ele veio com um envelope próprio, distinto do meu. Senhora Uli, disse ele, como quem pronuncia um nome que aprendeu a respeitar. Assinei o recibo assim que a senhora me entregou as peças, diante de testemunhas. Não houve coação, não houve pressão. E se alguém pretende alegar incapacidade, eu mesmo digo que conversei com a senhora enquanto tomava o chá e expliquei o valor de mercado. Vê-se claramente que não havia confusão. Ele abriu a pasta e puxou documentos. O contrato, uma declaração escrita onde certificava ter presenciado a venda no dia X, hora Y, e uma pequena nota explicando que a senhora Uli pedira, ela mesma, que as peças fossem avaliadas. Miss Theodosia sinalizou com a cabeça, e eu estava lá naquele almoço, em que a senhora abriu a champanhe sozinha. Não vejo um espírito senil aqui, vejo alguém que aprendeu a não morrer na própria sombra. Quintessa ficou paralisada como se esperasse que a cena fosse diferente. Tirou o celular do bolso e tentou gravar algo, talvez para justificar depois que filmaria a senilidade materna. Mas antes que pudesse, 2 entregadores que eu contratara para trazer as compras naquele dia, menos jovens de semblante honesto, entraram na cozinha e naturalmente viraram testemunhas. Um deles disse: "Vi a senhora pagar em dinheiro, senhora." Era a senhora quem assinava a nota. O outro complementou: "A senhora me perguntou se eu sabia preparar pêssego em calda da maneira certa." A senhora estava explicando. A geometria da mentira começou a desmanchar-se. Quando as peças de aliança entre as partes opacas se desfizeram, Quintessa mudou de tática. Ela puxou um papel com autoridade e empunhou como se fosse um martelo, uma cópia simples de uma procuração, com carimbo e rasuras de tinta.
Viu, procuração. Olhem, eu sou a procuradora. Eu poderia ter tudo para cuidar de você. Houve um silêncio, que poderia ser medido em taças de champanhe. Eu não neguei que a procuração existia. O envelope que eu encontrara tinha, sim, mas estava ali uma diferença que eu já conhecia como se fosse minha própria letra. A assinatura, pedi que ela me permitisse ver o documento mais de perto. Ele tremia nas mãos dela, e o sol que entrava pela janela pegava na tinta como se quisesse expor sua natureza. Essa cópia pode ter sido colada em qualquer parte por quem se sentiu muito seguro, disse a Leicester calmamente. Mas tenho aqui os recibos que mostram que a senhora Quintessa não assinou por mim. A senhora Uli assinou. Vi a senhora assinar. Miss Theodosia riu de maneira curta. Toda vez que a senhora Quintessa acha que me engana, ela esquece da vizinha que vendeu biscoitos na rua por 50 anos. Tem coisa que não passa. A defesa tentou, então, uma última cartada, apelar à emoção de quem pudesse achar plausível que uma filha preocupada age. Quintessa começou a falar alto sobre futuro e segurança, invocando termos que pareciam tirados de um folheto institucional. Eu só queria o melhor para nós. Você está velha. Não percebe? A intenção era clara: transformar a acusadora em vítima e a vítima em incapaz. Eu respondi com a calma que outrora não tivera. Se você quisesse mesmo o meu melhor, teria me perguntado. Se você quisesse o meu melhor, não teria preparado uma lista de passos para me tirar do mapa. Se quis o meu melhor, voltaria com os olhos embaçados de arrependimento, e não com o bronzeado no rosto. Ela lançou-se numa onda de lágrimas calculadas menos, mas havia falsidade em algumas lágrimas, como a falsidade em alguns perfumes. Ficam na pele, mas o cheiro não funda com a carne. Você não pode me expulsar, disse ela. Isto é minha casa também. Eu cresci aqui. Cresceu, respondi. Era minha casa antes de você nascer. É minha casa inteira, até a cor da parede que você insiste em não gostar. E cresceu por minha conta, com minhas mãos e meus remendos. Crescer não confere direito automático a governar a vida alheia. Ela tentou se aproximar, fez menção de pegar a foto do meu pai da parede, como se tivesse direito a tocá-la. Mas Miss Theodosia colocou a mão na sacola de bolinhos, como quem protege uma chama. Alistair se postou ao meu lado e disse, com voz firme: se alguém pretende questionar a capacidade da senhora de assinar contratos, a comprovação estará nos recibos, no cartório e nas testemunhas. Não se faz política de família com fraude documental. Há processos para quem age dessa maneira. E eu não digo isso com raiva, digo com exatidão. Os fatos devem falar. Os fatos, de fato, falaram mais alto. A queixa de Quintessa perdeu o fôlego quando percebeu que havia ao menos 4 ou 5 compromissos escritos, assinados por mim, datados e carimbados, todos comprovando que fora eu quem dispunha livremente dos bens. Sua tentativa de inverter as posições foi sufocada pelo peso de papéis que, por mais humildes que fossem, tinham a autoridade da clareza. Ela então mudou para um tipo de chantagem que achava que funcionaria numa cidade pequena. Trouxe lembranças, fotos de infância e documentou a própria história como se tivesse um direito imune à exploração. Você me deve isso, murmurou. Você me deu tudo. Você não pode... Tudo que eu te dei não inclui o direito de administrar minha vida, como se eu fosse invenção sua, respondi. O que lhe cabe são explicações e atitudes de reparação. O que não lhe cabe é decretar sobre o meu corpo e meus bens sem minha ordem. A última tentativa dela foi telefonar para alguém, não sei quem menos, e começar a tecer uma rede de acusações vãs. As vozes ao telefone se confundiam com as minhas. Mas nesse momento, houve outra declaração que eu havia previsto. Pedi que Alistair lesse em voz alta a declaração que preparara. Ele abriu um papel e, com a calma do antiquário que conhece o valor do silêncio, começou a relatar. Declaro que a senhora Uli compareceu ao antiquário no dia tal, após uma negociação claríssima,
e assinou o documento. Essa assinatura foi feita na minha presença e na presença de testemunhas. Aquelas palavras caíram como chuva num chão frio. Quintés percebeu que a maré mudara de vez. Os aliados que imaginara ter menos a conivência de silêncio, o medo das instituições, já não existiam. Os testemunhos, as cópias autenticadas, a declaração de quem havia comprado as peças. Tudo isso desmontava os passos que ela e seus planos arranjados pretendiam dar. Ela, naquele instante, olhou para a porta, avaliou as janelas, sentiu a nova fechadura como quem percebe uma história em que não é mais protagonista. E fez uma coisa que sempre a diferenciou. Saiu pela porta como se fosse saudar o vento. Pegou a mala, abriu a geladeira mais uma vez, como quem come um último pensamento. E ficou parada, encarando-me com a raiva seca que tinha quando a vida não lhe dava o que desejava de mão beijada. Você está me expulsando? Perguntou. Estou pedindo que você respeite a minha casa e minha vontade. Respondi. Você pode ir. Hoje. Agora. Voltarei a abrir a casa para você quando houver demonstração de arrependimento real e vontade de reparar. Até lá, prefiro silêncio e distância. Ela não quis ouvir nada sobre diálogo. Pegou as chaves do carro, esbarrou numa peça de porcelana que havia decidido manter e saiu com o som do motor, dizendo adeus. Ao fechar a porta, ouvi o som seco do tranco. E por um segundo foi um alívio. Não era uma vitória de ódio. Era a recusa a ser reduzida. Os dias que se seguiram não foram um conto de fadas em que tudo se resolve. Havia cartas para enviar, chamadas para responder, vizinhos curiosos a contentar, mas havia também novas rotinas. Fui ao banco com minhas folhas de recibo. Mostrei de portas abertas o meu movimento e pedi que as futuras transações fossem avisadas com ligação. Fui à farmácia e não mais pedi desconto por vergonha. Paguei e recebi, sem pedido de permissão, o medicamento que precisava. Comprei um vestido que nunca mais usei e algumas tardes saí só para dar voltas ao sol, sem pressa, sem vergonha. Aprendi também que a liberdade tem gosto. Não me refiro apenas ao caviar, embora eu o ame como quem redescobre um velho amigo, mas ao conforto de tomar decisões pequenas, sem consulta. Compreendi que a verdadeira vingança não precisa ser humilhante. É uma reforma da casa por dentro, uma recuperação de espaços, um reordenar, e que, por mais que a família seja laço, não pode ser nó que te sufoque. A relação com Quintessa não se encerrou com sua saída. Houve dias de silêncio, telefonemas curtos e mensagens que tentavam trocar afeto por promessa. Em uma delas, li: Mãe, posso voltar? Estou arrependida. Eu respondi de maneira franca. Pode voltar se vier para conversar, se trouxer provas de que entende que me tirou sem pedir e se tiver disposta a reparar. Não foi fácil fazer esse pedido. Dizer: venha com provas de arrependimento, soa duro, mas havia algo que precisava ser reconstruído. Confiança não é algo que se conserta com palavras no ar. É algo que se paga com atos repetidos. A cidade, curiosamente, se dividiu em suposições. Alguns tomaram partido dela, outros, de mim. Houveram conversas na igreja, reticências no mercado e olhares que eu preferi não responder. Miss Theodosia me visitava toda semana, trazendo biscoitos e notícias. Alice Tester passou a me telefonar de vez em quando, para saber se eu precisava de algo no que tocava os objetos. Os entregadores a que me afeiçoei passaram a ser mais que carregadores. Eram pontes para o mundo. E a casa foi mudando, vendida a trechos, guardada a memória em fotos, as peças que restaram foram reorganizadas. Decidi pintar uma parede de um tom que nunca antes ousara, um azul esverdeado que me lembrava o verão do litoral. A ideia de que a cor no ambiente pode alterar os humores não é mera superstição. É quase mecânica. Ao colocar a xícara no pires e ver o reflexo do azul, senti o simples calor de um pequeno ato que me pertencia. O tempo, claro, é curvaturas e não reta. Algumas noites eu ainda via, com clareza, o pote de grits com 2 grãos, a geladeira vazia, as roupas espalhadas no chão. Outras noites sonhava com um caviar boiando em uma colher. O que mudou não foi a lembrança,
mas a relação com ela já não me encolhia, já não justificava, já não esperava aplauso. Houve também reconstrução de laços que não se medem por sangue. Fui a um jantar com mulheres que conheci no centro comunitário. Rimos de coisas que não eram engraçadas e eu surpreendi-me de quanto riso havia em minha garganta. Fiquei amiga de uma moça que trabalhava na livraria da esquina, menos ela. Trouxe-me livros sobre costura e, em troca, eu contei-lhe receitas antigas. Em tempos, nossa conversa transformou-se em troca de receitas e de coragem. Essas pequenas redes foram me fortalecendo. Quanto à Quintessa, houve uma tentativa de reconciliação pontual. Veio um dia com flores apagadas, com olhos cheios de explicações. Ao vê-la aparecer na calçada, por um instante senti o que senti quando a levei pela primeira vez de bicicleta. Um amor que não se dissipa com facilidade. Sentia também a vontade de ser mãe, que cuida e protege, e isso complicava. Abracei-a, sim, mas mantive a distância que meus papéis e minhas experiências exigiam. Pedi-lhe que começasse pagando o que devia, em pequenos passos, auxílio nas contas, visitas regulares, trabalho voluntário no centro, provas de que aprender a perguntar antes de agir. Não era vingança, era uma pedagogia da responsabilidade. Os meses seguintes foram de ajustes. 15 dias depois da grande discussão, encontrei uma carta embaixo da porta. Era curta. Nela, Quintessa pedia desculpas. Narrava que o dinheiro havia sido gasto sem pensar, que aprendera sobre consequência. Pediu perdão, guardei a carta numa pasta e respondi que aceitaria conversar quando houvesse sinais constantes de mudança. Não necessitava de lágrimas efêmeras, necessitava de atos. Hoje, quando arrumo a geladeira, frequentemente sorrio com a memória daquele grito que ouvi. Não porque desejo que ela sinta humilhação, mas porque a cena funcionou como um ponto final para muitas coisas. Para o tempo em que eu me deixava ser a sombra do outro, para o tempo em que aceitar o mínimo era a regra. Abro a porta e vejo xícaras alinhadas, potes com pêssegos, uma pequena taça para ocasiões especiais. Às vezes coloco uma silhueta de rosa feita de papel em cima do pote de geleia, só para lembrar que a casa agora tem limites. E mais, aprendi a considerar que, em família, limites não são muros. São portas com condição de entrada. Você põe regras porque ama, não porque quer controlar. A diferença é sutil, mas cambiante. Quem ama impõe limites, para não ser devorado, em nome de um afeto que é apenas voracidade. Não me iludo de que todas as feridas fecharam. Algumas cicatrizes ficaram. O costurar das rendas antigas ainda traz dor, mas hoje eu rio de uma maneira que antes me causava medo, porque o riso agora não é sobre defesa, é sobre escolha. Escolho quando ri, com quem ri e por quê. Se há uma pergunta que eu faço a você que está ouvindo ou lendo, é esta: até quando você permitiria que alguém decidisse por você em nome de um afeto que se disfarça de cuidado? Até quando deixaria a vida ser dividida em parcelas que não passam por sua aprovação? Minha vida não foi pura e sem falhas. Não me orgulho de algumas coisas, mas aprendi que a autonomia é um ato de amor próprio e que defenda-la pode ser sereno e robusto. Quando as pessoas me perguntam o que eu faria de diferente, digo que faria menos silêncio. O silêncio tem esse defeito. Conspira com quem quer tomar posse. Gritei, sim, em pensamento. Por muito tempo menos, mas quando decidi agir, quis que a ação fosse limpa, documentada e sem teatro. Era importante que, quando a casa falasse verdade. Hoje, quando amanhã me encontra na varanda, eu faço algo simples. Pego um pêssego, corto em fatias finas, coloco uma delas num pão quente e sinto o suco escorrer. É um gesto pequeno, mas de grande reparação. Alimento-me com a prova de que a vida pode voltar a ser inteira. Às vezes, na cadeira de balanço, releio as cartas dos compradores, as notas do carro, o antigo recibo das colheres, e rio, devagar, com a compreensão de que o que defendi não foi apenas um acervo de família, mas o direito inalienável de viver sem ser negociada por alguém que se julga dono de sua liberdade. Se você se reconheceu
em algum trecho desta história, compartilhe nos comentários de onde você é. Existe consolo em saber que não estamos sós. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Conte aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. Às vezes a coragem é só o primeiro passo para muitas pequenas liberdades que estão por vir.